Olá, tudo bem, queridos alunos, estudantes da terceira série do ensino médio do estado de São Paulo? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro e estarei aqui no chat conversando com vocês, acompanhando a aula, porque é mais uma aula da nossa queridíssima professora Tayana. Tudo bem, professora Tayana? Tudo bem, professor Mauro, tudo bem, alunos, professores da terceira série do ensino médio. Vamos então a mais uma aula de língua portuguesa. E já estamos aí ao final do segundo bimestre. Se encerra, na verdade, essa semana. Para os professores, acho que eles vão gostar disso. A minha próxima aula ainda é revisão e depois, dia 6 de agosto, a gente começa o terceiro bimestre, enfim, porque dá tempo de vocês se organizarem até melhor. Mas vamos à aula de hoje, que é artigo de opinião. A gente leu só a introdução na aula passada, e essa aula a gente tem que ler desenvolvimento e conclusão. E vamos aí, professor Mauro, quais os objetivos da aula de hoje, as habilidades? Claro, sim. Lá na tela, vamos. O objetivo da aula de hoje é fazer uma revisão das habilidades trabalhadas no caderno do aluno do segundo bimestre, com base no estudo das características do gênero textual artigo de opinião. As habilidades que vamos mobilizar hoje são reconhecer as características e a organização de um artigo de opinião e ler, compreender, analisar e interpretar textos dissertativo-argumentativos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. Habilidades importantíssimas, professora. A última aula foi muito bacana, muito elucidadora. Acredito que o caminho será o mesmo nessa, não? Sim, hoje nós vamos dar o fim aí a esse assunto e também terminar de ler esse texto que nós começamos a aula passada. Nós vamos terminar, nós vamos entender melhor como que funciona aí toda a estrutura do texto. É bacana que a gente vai acompanhando a professora Geisa, que cedeu o texto para a gente. Aí, muito obrigada mais uma vez, para a gente trabalhar, então, as habilidades com os nossos alunos. E vamos aos conteúdos aí de hoje na tela. Artigo de opinião, que nós já estamos trabalhando, análise do desenvolvimento de artigo de opinião e análise da conclusão de um artigo de opinião. Então, talvez se o aluno não acompanhou a aula passada, nós começamos a falar sobre a introdução. E hoje nós vamos ao desenvolvimento e também a conclusão para você acompanhar com a gente. Nós estamos trabalhando revisão, então, mais uma vez na tela, aí estamos trabalhando o caderno do aluno, das páginas 115 a 117. Sempre eu falo, necessariamente, pode ser que você olhe lá no caderno do aluno e não esteja igualzinho os mesmos textos que nós estamos trabalhando aqui. Mas a habilidade é a mesma, até o tema está sendo o mesmo que a gente está trabalhando nessas aulas. Só retomando, na aula anterior, a gente trabalhou o texto dissertativo argumentativo e o artigo de opinião, que, na verdade, havia aí alguma dúvida, mas acredito que não tenha mais. E a análise da introdução de um artigo de opinião. Então, a gente trabalhou artigo de opinião versus aí texto dissertativo argumentativo, e agora a gente vai trabalhar a questão também de como que nós vamos trabalhar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Até a professora comentou, né, na aula passada, que a dificuldade dos alunos dela é começar o artigo de opinião. Fica pensando, como começa? Não viu? Veja a aula anterior para que você, então, entenda como que a gente analisou ali a estrutura do início do artigo de opinião. Essa aula, nós vamos começar a partir do desenvolvimento, tá? Porque nós já fizemos na aula anterior. E agora, só para relembrar a aula anterior ainda, nós já vamos para o chat com uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre o artigo de opinião e o texto dissertativo argumentativo? Essa aí foi o tema da aula passada, né? Sim, essa 90% da vocês aula têm que passada. saber. Então, o pessoal vai Então, saber. nós vamos dar aí 2 minutos para vocês responderem. Então, lá, 2 minutos na tela, respondam para a gente qual a diferença e a gente já volta.
Voltamos mais uma vez, muitas participações. Antes, um abraço para o pessoal da PEI, Joaquim Abarca, lá de Tupã, que está acompanhando a gente, mandando um abraço para a gente, né? Muito legal estar com vocês acompanhando. Olha só, as respostas, professora, estão aqui. O Gustavo diz, um é sua opinião e o outro defender uma ideia com argumentos, né? O Riano diz, o artigo de opinião é pessoal, e o texto dissertativo argumentativo é mais impessoal, né? A Kemily diz, artigo de opinião é publicado em meios de comunicação. E a Jéssica diz, a estrutura do texto e o foco narrativo. Acredito que a Kemily, ela foi bem no ponto, né, professora? A Kemily diz, Então. repito, artigo de opinião é publicado em meios de comunicação. Sim, né? Então a gente já falou a aula passada, nós só estamos retomando para que vocês aí se encontrem no processo de hoje, na aula de hoje. Então nós temos aí o texto dissertativo argumentativo, que é a redação do Enem, e o artigo de opinião, que nós trabalhamos as mesmas habilidades. Nós vamos retomar, então, quais foram as propostas, os temas colocados para que vocês fizessem o artigo de opinião aí, para a gente retomar o texto da aula anterior. Vamos lá, então, à tela. Produza um artigo de opinião com os seguintes temas, tá? Então, Covid-19 versus comportamento humano, que mundo poderemos ter pós-pandemia? E a B, variação linguística. A norma padrão é a única forma linguística correta de aceitação social? Então, nós tínhamos esses dois temas. Na verdade, eu escolhi um para a gente trabalhar hoje. E qual é o tema que nós vamos trabalhar hoje, então? Vamos analisar um artigo de opinião com o seguinte tema: o combate ao preconceito linguístico no Brasil. Nós começamos lendo a introdução. Para que o aluno não fique perdido, nós vamos ler a introdução novamente e depois a gente já começa com as questões, tá? Para que você não fique perdido. Então, vamos lá à tela, eu vou ler a introdução e o professor Mauro vai ler o desenvolvimento, ok, professor Mauro? Sim. Combinado? Por favor. Então, vamos lá. A valorização linguística. O Brasil é um país com grande extensão territorial e uma diversidade revelada por costumes, tradições e culturas das diferentes regiões. Adoniran Barbosa, importante compositor brasileiro, reproduziu em suas letras a pluralidade do país, especialmente a variedade da língua. Em Samba de Ernesto, expressões como nós fumo, não encontremos ninguém, revelam traços linguísticos que, muitas vezes, são vistos com menos prestígio pela sociedade. No entanto, é preciso compreender que existem variedades linguísticas e uma não deve se sobrepor às outras. Em nossa sociedade, determinados grupos de falantes, principalmente os menos favorecidos, são avaliados pelo uso que fazem da língua, caracterizando o preconceito linguístico e evidenciando as desigualdades sociais. Uma vez que não levam em conta os fatores que determinam os diferentes falares, como a faixa etária, as condições socioeconômicas e os regionalismos. Chico Bento, personagem dos quadrinhos de Maurício de Souza, é um exemplo da variedade regional, pois representa a criança criada no campo, com as diferenças linguísticas encontradas nessa região e que, por várias vezes, é vítima de preconceitos por fugir daquilo que é considerado norma padrão. Então, nós temos aí o desenvolvimento. E agora nós já vamos aí para o chat para vocês não se perderem, tá? Nós pegamos um trecho aí do desenvolvimento. Em nossa sociedade, determinados grupos de falantes, principalmente os menos favorecidos, são avaliados pelo uso que fazem da língua, caracterizando o preconceito linguístico e evidenciando as desigualdades sociais, uma vez que não se levam em conta os fatores que determinam os diferentes falares, como a faixa etária, as condições socioeconômicas e os regionalismos. Nesse trecho, temos um argumento de A, autoridade, B, causa e efeito, ou C, comprovação. Então, nós temos aqui um trecho, tá, de autoridade, causa, efeito, comprovação. Você vai responder A, B ou C e justificar a resposta. Quanto tempo aí para responder? 1 minuto na tela e a gente já volta.
E aí, professor Mauro, o que que os nossos alunos responderam? Professora Tayana, todos os alunos quase que em uníssono, olha, eu usei a palavra em uníssono, Ah, responderam a alternativa B. Alguns colocaram a alternativa C. causa e Causa efeito. e efeito foi o que a grande maioria colocou. Eu vou usar a resposta do professor Orlando. Ele diz que. Nossa, agora eu perdi a resposta do professor Orlando. Cliquei aqui no tablet, voou tudo. Mas vamos lá, vou usar do Vamos lá. Carlos, porque está evidenciado e comprovando o modo de linguagem. A Bia está dizendo, causa e efeito justifica sua... Não, 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 foi isso. Ah, tá. A Mariana diz, pois comprova que existe e evidencia. Sim, tá certo. Sim. Vamos lá, a tela, então, a Não, resposta. desculpa, Não, professor Orlando, perdão, professor, eu perdi a não, sua pode falar. resposta, tá bom? Mas tudo bem, É perdão. que aqui, gente, é muita gente participando e a Exato. gente fica perdido com tanta Nossa, participação, e o mas que é bom, ainda é uma bem, coisa né? muito boa. Graças a Deus. Vamos lá, então, a resposta na tela. Causa e efeito, tá? Então, a não observação dos fatores que determinam os diferentes falares e a avaliação apenas do uso da língua causam o preconceito linguístico. Então, olha só o que acontece: causa e efeito, ok? Tranquilo até aí? Acredito que vocês entenderam bem a proposta dessa questão. Vamos a mais uma questão. Lá no chat, Chico Bento, personagem dos quadrinhos de Maurício de Souza, é um exemplo da variedade regional, pois representa a criança criada no campo, com as diferenças linguísticas encontradas nesta região, e que, por várias vezes, é vítima de preconceito por fugir daquilo que é considerado norma padrão. Observe o trecho acima e responda. Maurício de Souza pode ser considerado uma autoridade em variação linguística? Qual é a função desse período no trecho? Quantos minutos aí, professor Mauro, você que está acompanhando? 2 minutinhos, tá bom? Porque 2 tem que minutinhos falar e da a função, né? gente já volta. Vamos lá. Muito bom ver vocês participando, é muito legal. Gente, com essa nova ferramenta aqui, com esse tablet, eu fico tendo que selecionar as respostas para não perdê-las, para não cometer aquele carão, né, que eu cometi com o professor. Então eu selecionei uma resposta, professora, bem legal, da Marielle. Ela diz que, respondendo a primeira pergunta, sim, que o Maurício de Souza, na opinião dela, ele é uma autoridade em linguística, e ela responde completando: o período tem como função usar argumentos que comprovem
a opinião do autor. Completando isso também, vários alunos dizendo que sim, em relação à primeira pergunta, né, que ele é uma autoridade, e o Diogo diz, ele fala que não, que ele não é uma autoridade, e o texto tem função de argumentar em defesa da tese do texto. Com relação ao complemento da pergunta, eu achei curioso que ambos completaram relativamente igual, parecido, né? Porém, um acha que o Maurício de Souza é uma autoridade, quando se fala de língua, e o outro não. Qual é a resposta certa, professora? Então, na verdade, quando você trabalha ali, né, Maurício de Souza, ele traz o Chico Bento para a sociedade, né, então a gente tem acesso a essa figura, ele se torna, então, uma autoridade, sim, sobre o assunto, porque ele traz isso para a sociedade de uma forma prática. Então, na vivência aí de Chico Bento, você consegue enxergar o preconceito social. Ele traz isso de uma forma ampla para todos. Então, a gente acredita que sim, porque quando ele traz essa personagem, ele nos leva à reflexão do que acontece e como são essas variações linguísticas, né? A gente começa a perceber como que acontece, porque às vezes no dia a dia, vou tentar explicar melhor, a gente não para observar essas coisas. Mas você lendo ali Chico Bento pode te levar a uma reflexão, porque o momento de leitura é um momento que você está mais relaxado, que você está mais ali propício à reflexão e de uma forma muito, com muita leveza, né? Ele traz, então, esse contexto para que a gente reflita. Então, vamos ver lá na tela a resposta, vocês foram muito bem. Sim, pois seu personagem, Chico Bento, representa a variação linguística. Então, ele é a própria representação. Então, por ele trazer esse personagem, é que ele se torna aí uma pessoa que você pode considerar alguém que sabe sobre o assunto, tá? E leva o leitor à reflexão, que foi o que eu acabei falando. E a função, algumas pessoas colocaram um pouquinho diferente, né? Mas não sai do contexto. Disseram mais sobre exemplificar, né? Por exemplo, o Luiz Gustavo aqui disse, a função é exemplificar também, os argumentos que ele usou. Não vou usou. dizer que está errado, não. Tá? Então, sensibilizar o leitor sobre as condições sociais das pessoas que sofrem aí o preconceito linguístico. Então, ele exemplifica, sensibiliza, tá no mesmo... Demonstra, né? Então, ele nos leva à reflexão. Acho que, de todo caso, é isso mesmo. Não tem como alterar. Então, tá certo. Ok? Vamos já, então, ao exemplo de conclusão. E, como sempre, eu gosto de pedir para o professor Mauro ler. Claro. Porque eu descobri... eu vou falar, eu sou muito engraçada. Que eu sou muito auditiva. Então, na hora que eu estou lendo, eu tenho uma tendência a falar outra coisa. Eu descobri isso, gente, há poucos dias. E o Mauro, ele é mais visual, ele consegue trabalhar. Eu achei legal, até alguns alunos perguntando assim se a aula é gravada. A aula é ao vivo, nós estamos ao vivo no dia 30 de julho, artigo de opinião, revisão. Coloca aí no topo do caderno, na página, coloca aí 30 de julho, né? Tô com a data certa? Sim, amanhã 31. Exato, estamos ao vivo no Centro de Mídias do Estado de São Paulo, Centro de Mídias da Educação, falando com você. Ao vivo, meu filho. Vamos lá, tá ao vivo aqui, nesse frio. Exemplo de conclusão. Vamos lá, tela. Nesse sentido, a escola tem um papel fundamental no combate ao preconceito linguístico. Não apenas ensinando a norma padrão, mas também as variedades da língua. Pois os falantes devem ser capazes de adequar sua linguagem à situação comunicativa e ao interlocutor. Além disso, campanhas publicitárias poderiam ser veiculadas pelo país, valorizando a língua do povo e combatendo toda forma de preconceito. Com isso, a voz de Adoniran Barbosa e o retrato da fala cotidiana continuariam ecoando a diversidade do povo e da língua. Olha, texto muito bacana, a professora. Conclusão, Nossa, né? achei bem legal isso. Olha que conclusão maravilhosa. E para vocês não perderem aí o foco, nós vamos já para o chat, ok? Neste sentido, a escola tem um papel fundamental no combate ao preconceito linguístico. Não apenas ensinando a norma padrão, mas também as variedades da língua, pois os falantes devem ser capazes de adequar a sua linguagem à situação comunicativa e ao interlocutor. Observe o trecho acima e responda. A ação, o que deve ser feito, o agente, quem executa, o meio, como se executa e o efeito,
para que se executa? A gente está falando de proposta de intervenção. Sim. Bacana. Então, agora vamos pensar, porque aí tem uma proposta completa e vocês vão achar aí todos os itens nesse trecho que está no chat. Pessoas devem fazer, né? Alguém deve fazer. O governo. Não, nossa, quem? Quem deve fazer? De Como? qual meio? De qual forma? Exato. Nossa, atividade muito completinha, professora. Vamos ver quanto tempo? Vamos lá, então. 2 minutos, que eu acho que eles vão ter um trabalhinho agora. 2 minutos. Que bom. E a gente já volta. E agora eu acho que eu compliquei a situação aí. Você complicou a minha vida, professora. Eu vou falar bem abertamente para todo mundo. O chat foi maravilhoso. Vocês participaram bastante. Eu gostei muito. Mas eis o problema, porque foram 4 perguntas e vocês participaram bastante. Eu fiquei tão feliz aqui agora. E eu fiquei aqui com a professora. Como é que eu vou anotar isso tudo que estão participando? Mas eu separei algumas questões. Por exemplo, o Alisson colocou, com relação à pergunta 1, né, que era a ação, combate ao preconceito linguístico. Eu vi que muitos participaram de diversas formas com as outras questões. Por exemplo, apontando a escola, né, como agente, né? Tem aqui mais, olha só, o Chambi de São Paulo coloca combater o preconceito linguístico, né? Porque assim, muita participação. Peguei um aqui bem completa. Vamos ver. Olha só. Agora a professora... Agora eu vou. Vamos lá, então. Agora vai. O Guilherme. Obrigado, Guilherme. Você me salvou aqui, cara. Vamos lá, então. O Guilherme diz: 1, ensinar. Ação, ensinar. 2, agente, os falantes. 3, meio, se comunicando. E 4, efeito, para ter um papel fundamental. Não sei se é a resposta adequada, mas foi bem completinha, foi ótima. E é isso, professora. Tem mais uma aqui da Raquel. Posso ler? Pode, Raquel claro. diz, nossa, Raquel diz, ação, ensino do idioma em conjuntos com suas variáveis. Agente, professores, meio, aulas na escola. Efeito, diminuir o preconceito linguístico. Me saí bem, nossa... É uma pergunta, me saí bem? Interrogação. Saiu bem, ótimo, sim. Então tá. Muito bacana. Obrigado, gente. Vocês viram quanta coisa é avaliada na conclusão de vocês, tá? Olha, essa aula de hoje é o meu sonho de consumo na escola. Eu não consigo, professor Mauro, chegar aí na sala de aula. Como assim, a gente sabe dos problemas que a gente tem em sala de aula, de fazer o pessoal prestar atenção e tal, e tal. Sempre há um jeito, sempre há um jeito. E o que acontece? Eu passo sim, mas às vezes mais para aquele aluno que está mais, ele vem e questiona e eu consegui passar. Mas às vezes para a sala inteira
eu não consegui chegar até aí, entendeu? Entendi. Foi isso. Então, é meu sonho de consumo. Trabalho, sim, com os alunos, mas, olha, a gente está fazendo a revisão aqui. Eu sei como que é a realidade da sala de aula. Está fechando média, então, às vezes, atrapalha. Mas o Centro de Mídias está aqui para isso, para ajudar os professores, para a gente conseguir dar conta desse cenário nesse momento. Não está fácil, né? Então, ó, é cobrado mesmo a ação, tá? Então, o que deve ser feito? Combater. Na conclusão, por favor, tem que ter Como, isso, né? Proposta né? de intervenção, Quem né? vai combater? Quem vai fazer essa ação? Ah, o governo deve tomar medidas para resolver esse problema. Quem? Quem do governo? Né? Que ações? Cuidado com esses sujeitos indeterminados, né? Devem ser feitos, deve se fazer, Tem que alguém, estar muito cuidado. pautado. Eu tenho que Isso. saber o que eu estou falando e não jogar. Deixa eu E aqui escrever não é qualquer questão de coisa defender aqui. A ou B, né? É questão de apontar o agente, ó. Quem deve fazer, né? Como deve fazer, né? Qual é a consequência dessa ação? Isso aí. Pode ter mais de um agente? Claro que pode. Pode ter mais de uma ação? Pode, mas pelo menos uma tem que ter, tá? O que não pode acontecer, e o meio e o efeito. Então, você tendo aí esses 4, você já tem uma nota boa. O que eu costumo falar em sala de aula, professora, e principalmente em turmas de cursinho, é que quanto mais prática a ação, né, melhor. Quanto mais específica e prática, você tem que pegar e mostrar, olha, quais as consequências dessa atitude, por que não foi feito, como deve ser feito, e isso tudo naqueles parágrafos de conclusão, né? O que pode gerar alguma complicação, mas com a prática leva à perfeição. Então, gente, vocês perceberam, se vocês... Ai, professor, agora me perdi. Depois pega lá a aula ou pega, então, os slides que também estão disponíveis. Aí você dá uma olhada e compara para não ficar perdido, tá bom? Pode ser que você nunca tenha se deparado e agora levou um susto aí básico, mas depois você retoma, não tem problema, tá bom? Vamos à resposta, então, na tela, para vocês anotarem, darem um print aí nessa tela, gente. Olha essa tela, que beleza. A ação: combate ao preconceito. Quem é o agente? A escola. O pessoal falou professores também, sem problema, porque eu peguei exatamente como estava no texto. O meio: não apenas ensinando a norma padrão, mas também as variedades da língua. Por exemplo, a escola considerar trazer essa variedade linguística para a sala de aula, discutir isso com os alunos, para que os alunos tenham esse entendimento aí, de que se eu não tiver acesso à norma padrão, eu não posso ser punido por isso. Então, a escola tem esse papel, por esse meio, fazendo essa ação, garantir aí que os alunos tenham acesso às variedades linguísticas e não saiam fazendo preconceito com as outras pessoas, ok? Que não falam igual Encontrei a aqui você. no chat mais participação, né? Porque como o chat fechou, eu consegui encontrar o Kaique, ele colocou quase igual ao que está a resposta padrão, né? Que deu como exemplo. Ele colocou como ação respeito, né? Que seria o combate ao preconceito. Sim. Agentes, escolas, né, ele foi bem no ponto. Meio, alunos, né? Foi ensinar um padrão para os alunos. O efeito, diferença, né? Vai causar uma diferença no mundo, né? Kaique, muito obrigado. Eu agora lembrei daquele poema, né? Do Oswald de Andrade, né? Para dizer milho, dizem mil. Para pior, pior. Para telha, teia. Para telhado, telhado. E vão fazendo telhados, né? As pessoas falam do jeito que elas querem e vão construindo telhados, vão fazendo a cabeça das pessoas, né? Você me lembrou agora do livro do Marcos Banho, né? Isso, Marcos Banho. Que Bacana. fala sobre a língua de Eulália. Isto. Que ele fala dessa questão do trabalhar, dessas variações Exato. que já aconteceram em outras línguas. Por exemplo, a gente tinha o latim que foi se transformando e essas variações já aconteceram. E o que é interessante é que Ela é própria do falante. O nosso português surgiu de uma variação do latim vulgar, que era a língua do povo. A língua do povo, né? Falada pelo povo. Uma língua não do clero, né? Agora eu lembrei de outro poema do Manuel Bandeira, que ele fala assim, o povo é que fala a língua errada do povo. Não, a língua certa do povo, que o povo é que sabe falar o português bem falado. Ele representa, né? Ali, né? Isso, a na língua do dele, povo. a verdade dele, ok? Vamos voltar à tela. O efeito: para que os falantes sejam capazes de adequar a sua linguagem à situação comunicativa
e ao interlocutor. Então, isso a gente já falou em outra aula sobre variação linguística, né? Então, é você adequar a sua fala à situação. Se eu estou falando em casa, eu falo de um jeito. Se eu estou falando numa entrevista de emprego, aí já falei a questão da roupa também. Eu não vou sair de chinelo de dedo, bermuda, para procurar um emprego e sem camisa. Mas eu posso fazer isso na praia normalmente, ninguém vai estranhar. Você não vai de Ok? terno e gravata na praia também, Como né? também é o Claro, você contrário. não vai Se eu fazer, teve né? até uma fala, agora você me lembrou, nossa, me lembrei do, peraí, gente, Michel Temer. Ele falou seloei, ele usou isso. Seloei. E a fala dele, ele não usa toda a linguagem dele, não acompanha essa fala que ele usou. E aí criticaram e tal. É como se ele tivesse, vamos supor, uma pessoa se arruma demais para ir para um lugar e ela destoa. Depois vocês podem procurar aí na internet sobre esse fato que eu falei do Michel Temer, que deu maior polêmica. Por quê? Porque ele usou uma linguagem que naquele momento não estava combinando com a fala dele toda. Então ele se arrumou demais, né, na Agora eu fala. lembrei de outro. O Jânio Quadros Fala. fazia muito isso, Ele né? já tinha a linguagem adequada. Mas o Jânio Quadros, Toda a linguagem dele já era naquele nível. todo naquele mesmo nível, mas para falar com o povo simples, né? Então, adequar o povo. Mas debate para outros momentos. Legal, né? né? A gente já saiu aqui do. Ei, que foi? Falando da linguagem coloquial, linguagem padrão, que também é um assunto pertinente, né? Fomos, já me empolguei com o tema. Vamos para o chat de novo. Ótimo. Vamos lá. Na tela. Além disso, campanhas publicitárias poderiam ser veiculadas pelo país, valorizando a língua do povo e combatendo toda forma de preconceito. Com isso, a voz de Adoniran Barbosa e o retrato da fala cotidiana continuariam ecoando e a diversidade do povo e a língua. Observe o trecho acima e responda. As conjunções destacadas são A, adversativas, B, explicativas, C, aditivas. Vamos lá, um minutinho para responder A, B ou C e a gente já volta. Muitas participações, dessa vez foi muito mais fácil que da outra vez, professora, fiquei muito feliz. A, B ou C, a maioria responde a letra C, a Ana Paula, o Rian, a Miriam, né? A professora Nádia, sempre conosco, o Alisson, o Macley, o João Pedro, muito obrigado pela participação de todos vocês. Letra C, professora, correto? Aí, beleza, o pessoal acertou assim, tranquilo. Tem a função de acrescentar uma ideia ao texto. Então, aditivas mesmo, não tivemos erros aí nessa questão, tá? Então, é isso mesmo, aditiva certinho. Só vou colocar na tela para vocês confirmarem que eu tinha colocado a resposta, ok? Aditiva sem problema nenhum, vocês estão indo muito bem. Vamos à última pergunta? Vamos lá? Ao chat. Além disso, campanhas publicitárias poderiam ser veiculadas pelo país, valorizando a língua do povo e combatendo toda forma de preconceito. Com isso, a voz de Adoniran Barbosa e o retrato da fala cotidiana continuariam ecoando a diversidade do povo e da língua. Observe o trecho acima e responda. Há uma segunda proposta de intervenção? Explique. Agora é com vocês. 1 minuto para responder e a gente já volta, porque ela está acabando, gente. 1 minuto só, vamos lá.
Agora essa aí é com vocês. E aí, professor Mauro, o que os alunos responderam para a gente? Professora Tayana, olha só, a Suiane diz sim através de campanhas publicitárias. Suiane, bem legal. A Larissa diz a mesma coisa, campanhas publicitárias, assim como o Bruno, o Pedro, a Isabela, o Pedro de novo, outro Pedro, o Rian. Bastante gente apontando que sim, através de campanhas publicitárias. Vamos lá, a resposta então, já na tela, porque o tempo está acabando. Além disso, então eu já havia colocado, eu não vou ler de novo essa parte de cima, tá? Vamos direto para a parte ali, ó, ação. Já acharam aí? Ação. Campanhas publicitárias poderiam ser veiculadas pelo país. Eu separei tudo de novo. Como? Valorizando a língua do povo e combatendo toda forma de preconceito. E o efeito, a voz da Dona Irã Barbosa e o retrato da fala cotidiana continuariam ecoando a diversidade do povo e da língua. Vocês perceberam aí que há duas propostas de intervenção? Então, nós não temos só uma, nós temos duas. Isso até justifica, além disso, ser uma conjunção aditiva, né? Porque está Sim, adicionando porque tem a uma outra proposta proposta. de intervenção. Uma só tá bom? Tá, professora, mas você pode colocar duas e as duas não precisam ter todos os itens. Se uma proposta já tiver todos os itens, aí já está valendo, a sua redação já está com a nota beleza na redação do Enem, ok? Vamos lá para a tela de novo para saber mais. Eu tenho aí, vocês podem dar um print na tela, pode baixar o QR Code que vocês vão ter uma proposta de redação para vocês acompanharem. É bem legal, ou depois se vocês quiserem ver nos slides e tirar a fotinho de vocês, tá? Então tem aí para vocês acompanharem. E é isso, a aula de hoje, revisão dos conteúdos, artigo de opinião, análise do desenvolvimento de um artigo de opinião, análise da conclusão que nós fizemos e nós já estamos aí encerrando. Compartilhe conosco, eu no Centro de Mídias, temas possíveis Enem 2021, porque eu conto muito aí com a participação de vocês, as redações, eu quero muito, estou muito curiosa para ver. E foi um prazer estar com vocês hoje, a gente vai para a última aula de revisão na próxima terça-feira e obrigada, professor Mauro. Obrigado, professora Tayana. Muito obrigado mesmo. Aprendi bastante, a gente aprende bastante, aprende com os alunos. E não esqueçam de avaliarem a aula, né? Aí está na tela. Conte para a gente o que achou da aula que você acabou de assistir. Isso mesmo, gente. Obrigadão e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.